Paz do Senhor para vocês que estão assistindo. Desde já quero agradecer a oportunidade ao pastor Francisco, ao obreiro Marcos, agradecer a toda a equipe do Abba Pai, agradecer pela oportunidade, que Deus possa estar abençoando cada um de vocês. Sem demorar muito, eu quero pedir a você que abra sua Bíblia no livro de Coríntios, 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 27. A palavra de Deus vai dizer assim: mas Deus escolheu as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias, e Deus escolheu as coisas fracas desse mundo para confundir as fortes, e Deus escolheu as coisas vis deste mundo, as desprezíveis e as que não são, para aniquilar aquelas que são, para que nenhuma carne se glorie perante ele. Mas vós sois dele, em Jesus Cristo, o qual para nós foi feito por Deus sabedoria, justiça, santificação e redenção, para que, como está escrito, aquele que se gloria, gloria-se no Senhor. A gente pode ver por esse texto que as escolhas de Deus, elas são muito diferentes das nossas escolhas. A gente tem uma visão muito materialista com relação às nossas escolhas. A gente sempre escolhe aquilo que aos nossos olhos é bom, aquilo que aos nossos olhos é forte, aquilo que aos nossos olhos é legal. Mas Deus, ele tem uma visão totalmente diferente quando se trata das escolhas. Deus, ele não escolhe a nós pela nossa força, Deus não escolhe pelo nosso talento, Deus não nos escolhe pela nossa capacidade, até porque é Ele quem nos capacita. Não é sobre a minha capacidade, não é sobre a minha força, não é sobre a minha boa dicção para falar, mas é sobre Deus. Deus é o único que nos dá essa capacidade. Então, Deus nunca vai escolher alguém por algo que a pessoa saiba fazer, por algo que a pessoa tenha talento para fazer, até porque é Ele quem dá a capacidade. E hoje eu queria tratar com vocês sobre como Deus escolhe de fato e por que Deus nos escolheu. E aí eu fui estudando, e pedindo a direção do Espírito Santo para saber o que eu devia falar. E aí a primeira coisa que o Espírito Santo tratou no meu coração é que Deus não escolhe o nosso físico. Deus nunca vai olhar para a nossa capacidade física, Ele sempre vai olhar para o nosso coração. Deus sempre vai escolher corações que estão dispostos a fazer a vontade, a querer aprender mais de Deus. Deus sempre vai escolher corações que estejam aptos a fazer a vontade de Deus, porque a vontade de Deus, ela tem que ser o primeiro foco dos nossos corações. E aí a gente pode ver claramente duas histórias. Claro que tem muito mais histórias, só que eu consigo ver isso nitidamente em duas histórias, a de Samuel e de Davi. Se a gente for parar para pensar na história de Samuel era um menino que ele é resultado das orações da mãe dele, da Ana, e aí Ana promete o filho dela para o ministério do Senhor, e aí quando o menino nasce, quando ele é desmamado, ele vai e passa a morar com Eli, e ele passa a fazer parte do ministério, passa a trabalhar na casa do Senhor. Só que aí a família de Eli, ela tá passando por um turbilhão de coisa. Os filhos de Eli, eles não respeitam as regras do Senhor, as regras do templo, do santuário. Eli, ele tem medo de colocar regras nos seus filhos, e aí acaba também saindo da direção do Senhor. E aí a única pessoa que tem esperança naquela casa de que algo vai dar certo ali é o menino Samuel. A gente vê que ele ainda é uma criança, mas ele já era escolhido por Deus. E aí a gente vê Samuel ouvindo a voz de Deus lá do alto. E naquela época, se a gente for parar para pensar, as únicas pessoas que tinham contato com Deus e as únicas pessoas que a gente podia ver Deus falando com o povo era por meio de um profeta. Então aquilo ali já era confirmação mais do que clara, que Samuel, desde pequeno, já estava confirmado para profeta. E aí a gente vai ver isso em 1 Samuel 20, quando Samuel está crescendo em graça e sabedoria. Toda a nação de Israel, desde Israel até Dan, conhece que Samuel, ele já está sendo confirmado para profeta. A cada dia que Samuel crescia, o chamado dele como profeta vinha sendo confirmado. Então a gente vê que Deus, ele não vai escolher pelo seu tamanho, ele não vai escolher pela sua capacidade. Samuel era uma criança, Samuel era um pequeno menino, mas aquele menino foi a esperança da casa de Eli. E aí a gente vê também o caso de Davi. Davi é outro jovem, na verdade, Ele era um jovem que cuidava das ovelhas do pai, e aí ninguém dava nada por ele. Os irmãos dele não davam nada por ele.
Só que aí chega um momento que Deus fala com Samuel e fala: vai até a casa de Jessé, porque um dos filhos há de ser o rei de Israel, escolhido por mim. E aí Samuel vai até a casa de Jessé e começa a olhar os filhos. E aí assim que Samuel olha Eliabe, ele já pensa: meu Deus, é esse mesmo, é forte, é robusto, tem fama, com certeza vai ser o rei escolhido por Deus, sempre vai para a guerra, sempre vence as batalhas, com certeza ele. Só que aí Deus fala lá de cima: meu querido Samuel, meu profeta, entenda uma coisa, eu não escolho pelo físico, eu não escolho pela capacidade, eu olho o coração. Eliabe pode até ser um homem forte, pode até ser robusto, pode até ter capacidade, mas o coração dele não está voltado para isso. O coração dele não é o meu escolhido. E aí Samuel fica pensando e passa-se todos os filhos de Jessé. E até então nenhum tinha sido escolhido, Deus não tinha confirmado nenhum. E aí Samuel pergunta: mas acabou os filhos? Como assim? Deus falou que ia ser um dessa casa, então tem que ser alguém dessa casa, está faltando alguém. E aí Jessé fala que tem um lá cuidando das ovelhas, mas a gente percebe que Jessé já ficou meio assim: mas é o mais novo, por que seria ele? Mas ainda assim manda chamar. E basta apenas que Davi coloque o primeiro pé na casa, e aí o Senhor confirma que ele é o verdadeiro rei, que ele foi o escolhido. E na época, Davi, ele era pequeno, era um jovem, só cuidava de ovelha, não tinha experiência com guerra, não tinha experiência com batalha, não conhecia nada com relação ao reino. Mas Jesus não viu isso, Deus não viu isso. Deus não viu se Davi tinha capacidade para reinar, Deus não viu se Davi tinha forças para enfrentar uma batalha. Deus viu apenas o coração, e isso foi o suficiente. O coração de Davi era voltado para Deus. Davi colocava Deus na frente de tudo. Davi colocava Deus até na frente quando ele ia com as ovelhas, levar elas para o pasto. A gente percebe como Davi, ele tinha amor pelas ovelhas, ele lutou com o urso, lutou com o leão pelas ovelhas. E era isso que Deus via. Deus não via a força de Davi. Então a gente vê por aí que Deus não escolhe, Ele nunca vai escolher o lado físico, carne. Ele sempre vai olhar o teu coração, e é a partir daí que Ele que vai te capacitar. E para vocês verem como que Davi, ele entendia o que era ser escolhido, o que era ser ungido. Passa-se os anos, ele sabe que Saul, ele tem raiva dele, ele sabe que Saul, ele tem vontade de matá-lo, e aí Davi tem a chance de matar Saul, mas ele não mata porque ele entende que Saul também foi um escolhido, e não se pode tocar no escolhido do Senhor, não se pode tocar no escolhido do Senhor. Davi entendia isso, assim como Saul não pôde tocar na vida de Davi, Davi não tocou na vida de Saul, mesmo ele podendo, porque ele entendia que o único que podia tirar a vida e dar a vida era o Senhor, porque Saul também era escolhido. E aí a gente vê também que a gente consegue ver a soberania de Deus nas escolhas de Deus, e não somente isso, mas Deus, Ele também muda quadros, Ele muda situações para que você seja um escolhido. Ele muda dificuldades, Ele muda os seus erros para te fazer um escolhido. A gente vê isso na história de Saulo. Saulo era perseguidor de Cristo. Saulo, sempre que podia, ele colocava um cristão na cadeia. Ele sempre perseguia os cristãos, fazia tudo para que os cristãos estivessem atrás das grades, como se fala hoje em dia. Só que aí o que acontece? Quando ele pensa em fazer mais uma de suas maldades, chega lá o Todo-Poderoso e fala: por que você me persegue? Por que você me persegue? E Saulo já sabia que era o Senhor que falava. Saulo sabia que era o Senhor que falava. E aí acontece todo um processo. Saulo, ele fica cego por algum tempo. E aí o Senhor fala com um certo homem chamado Ananias e fala: pode orar por esse que eu vou curar, e a partir deste momento ele vai ser o meu escolhido, e ele vai pregar a minha palavra para muitos. Aquele que antes perseguia, agora é perseguido. E é isso que às vezes Deus faz na minha e na tua vida.
Você pode ser uma pessoa cheia de erros e defeitos, pode ser uma pessoa que perseguia outras pessoas, mas agora você vai ser perseguido, mas por amor ao Evangelho, por amor ao que você crê, por amor à palavra de Deus. Porque Saulo, ele não acreditava em nada que os cristãos falavam, só que quando ele teve um contato direto com Deus, ele percebeu, ele entendeu que valia a pena sofrer pelo Evangelho. E aí a gente percebe no livro de Coríntios que Paulo, ele sofre muito, ele passa a sofrer muito pelo Evangelho, só que ele tem amor no coração, ele tem alegria de sofrer pelo Evangelho. Ele finalmente entende o que os cristãos que ele perseguia antes, ele entende o que eles sentiam, e agora ele sente a mesma coisa. Caramba, eu estou sofrendo, mas é pelo Evangelho, então vale a pena, vale muito a pena. Então eu quero te dizer que por mais que você esteja sofrendo, por mais que você esteja errando, Deus muda os quadros para que você se torne um escolhido, para que você passe a pregar o amor dele. Vai sofrer algumas perseguições? Vai, com certeza. O Senhor já dizia na palavra dele: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Vocês, vamos ter todos nós aflições, mas vamos ter bom ânimo, porque o maior de tudo ele já venceu. Isso é apenas dificuldade, é coisa passageira. Nada que a gente sofra aqui vai se comparar ao que ele sofreu naquela cruz. Então que a gente tenha amor e tenha alegria em sofrer as provações que nós passamos por amor ao Evangelho de Deus. E aí, quando nós somos escolhidos por Deus, a gente entende que vale a pena sofrer pelo Evangelho, vale a pena passar alguns perrengues, algumas perseguições. Só que a gente tem que compreender que Deus, ele não vai nos deixar desamparados. Ele não vai nos deixar desamparados. Deus vai sempre estar no controle. Acredite, Deus vai estar no controle das tempestades que você passa. Deus vai estar no controle das dificuldades. Mas eu tenho certeza, Ele não vai te deixar sozinho. Ele não vai te deixar sozinho. Deus, Ele é aquele que quando você pensa ainda que está sozinho, Ele já resolveu as situações. Você é um escolhido do Senhor. Eu sou escolhido do Senhor. Mas a gente tem que estar à disposição do Senhor. A gente tem que deixar o nosso coração disposto a fazer a vontade do Senhor. Deus me escolheu e Deus te escolheu. Ah, mas Stephanie, eu estou cheia de erro, eu estou cheia de defeito. Stephanie, eu não consigo largar os vícios. Stephanie, eu sou viciada em pornografia. Stephanie, eu sou viciada em fazer coisa errada. Stephanie, eu bebo muito. Deus não está olhando para isso, Ele quer o seu coração. Stephanie, eu não consigo parar de errar para entrar para a casa do Senhor. Venha com os seus erros, porque o único que pode fazer você entender que isso aí é errado é o Espírito Santo. Só quem te convence do pecado é o Espírito Santo. Então, tá errado? Entra com os teus erros e deixa Deus fazer a parte dele, porque isso só Deus pode fazer. Não vai ser eu, não vai ser pastor, não vai ser obreiro, só Deus pode fazer a mudança. E isso é uma coisa que tem confrontado a muitas pessoas que desejam estar aqui dentro de corpo e alma, só que se sentem presas, aprisionadas por conta do pecado. Mas Deus está falando: vem do jeito que você tá todo sujo, vem, porque quando chegar aqui, eu vou te limpar, eu vou te livrar de todo esse peso, de todo esse cargo. O meu jugo, ele é suave, o meu fardo é leve. Mas, Senhor, eu estou cheia de dificuldade. Vem, eu troco o meu jugo pelo teu. O meu é suave, meu fardo é leve. Você vai vir com as suas dificuldades? Você vai entender, vai passar a entender a minha alegria. Você vai passar a entender o que é a minha paz. Você vai passar por dificuldades, mas você vai ter a paz de Deus. A paz de Deus não é como a paz do mundo, não. Que você vai estar feliz uma hora e outra hora você está triste. Quando a gente decide colocar a nossa vida no altar do Senhor, a gente consegue compreender o que é a paz de verdade. A paz de Deus, ela não se limita a coisas boas estarem acontecendo e aí quando vem coisa ruim, a gente fica triste de novo. A paz de Deus é a seguinte: tô triste. Estou passando por dificuldade? Estou, mas eu tenho a certeza de que o meu Deus está no controle de tudo. Então, que através desse vídeo,
que você venha compreender que você é escolhido de Deus. Deus, Ele não te escolheu pela sua capacidade, Deus não te escolheu pelo seu tamanho, Deus não escolheu você porque, tem força, porque tem capacidade, tem talento para cantar, tem talento para pregar. Não, a capacidade só quem dá é Ele. Só quem dá é Ele. E que através de Deus ter escolhido você, que você possa ser canal de bênção para outras vidas. A gente está passando um momento muito difícil, um momento de pandemia, um momento em que pessoas estão trancadas dentro de casa, pessoas estão sendo atacadas todo dia por problemas psicológicos, pessoas estão sofrendo de ansiedade, de depressão. Esse é o momento em que Deus quer te usar, Deus quer te usar como canal de bênção. Que você possa ser tocado por essa palavra, que o Espírito Santo ele venha tocar o seu coração e que através da sua vida você possa tocar outras vidas, porque o Espírito Santo ele tem desejo em te usar. Que através dos dons do Espírito Santo você venha tocar outras vidas, que outras vidas venham conhecer a Cristo através de você, porque Deus te escolheu. Deus te escolheu assim como Ele escolheu Paulo. Nós não somos merecedores, mas nós temos a graça. Não somos merecedores da graça, mas pela graça nós estamos aqui. Então que através de você outras vidas venham conhecer a Cristo. Eu agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus.